Eu tenho certeza. O cara com quem eu tava saindo era narcisista. Não, e eu? Meu namorado é narcisista, né? Meu ex-marido, narcisista. Minha mãe, narcisista. Nos últimos anos, esse termo narcisista caiu no senso comum e cada vez mais gente tem se apropriado dele para diagnosticar o parceiro ou parceira e rapidamente colocá-lo no banco dos réus emocionais e relacionais de uma forma tanto simplista e maniqueísta. Porque no momento que você prontamente diagnostica a pessoa com quem você está se relacionando como narcisista, pronto, todas as atitudes dela são interpretadas a partir dessa ótica. Então, ela discordou de você? Tá vendo? Narcisista. Só pensa nela. Ela não quis te atender? Narcisista. Só pensa nela. Ela disse que o que você falou era uma bobagem? Narcisista. Só pensa dela. E aí, esse videocast de hoje começa com uma provocação. E se o narcisista for você? Eu já quero começar trazendo um dado importante de ser levado em consideração, que o transtorno de personalidade narcisista, porque quando as pessoas falam, essa pessoa é narcisista, elas estão querendo dizer que a pessoa tem esse transtorno de personalidade narcisista. Mas esse transtorno, per se, que todo mundo está diagnosticando, parceiros, parceiras, mães e afins, afeta cerca de 1% da população geral do mundo, de acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-5, que é uma das principais ferramentas utilizadas por profissionais de saúde mental para diagnósticos psiquiátricos. Essa patologia toda que a gente está vendo aqui sendo falada na mesa do bar, que você leva para terapia, que você manda mensagem, talvez seja reflexo do nosso próprio narcisismo ferido, hiperdiagnosticando pessoas como patológicas, quando na verdade elas só estão sendo inconvenientes, não foram legais com você, tiveram um traço de um comportamento mais egoísta, mas isso não necessariamente significa que elas ou que você são narcisistas. Porque na verdade, de novo, voltando à pergunta, e se o narcisista for você? Ou melhor, por que o narcisista ou é você ou é o parceiro? Será que a gente não está simplificando aqui uma dinâmica complexa das relações e colocando simplesmente um é o lobo mau e eu sou aqui uma pobre chapeuzinho vermelho prestes a ser devorada por esse lobo maldito que está aqui querendo me comer? Será que é mesmo assim? Trazendo a psicanálise para o podcast, narcisismo é algo presente em todos nós. Todos nós somos narcisistas. E, a priori, isso não tem nada de patológico. Então é importante a gente entender esses conceitos para a gente parar de usar o narcisismo assim, à torto e à direito, e parar de vilanizar o outro e hipercategorizar. Porque, de novo, pode ser que a pessoa tenha sido pouco cuidadosa, tenha sido egoísta, tenha sido desatenta. A gente tem que ampliar o nosso vocabulário emocional, assim como você. E se a gente para de colocar um é o narcisista e o outro é o coitado, a gente volta a complexizar as relações. Talvez um dia você tenha sido a pessoa desatenta, talvez no outro dia o outro foi a pessoa egoísta. De novo, não tem um que é altamente patológico e o outro que é altamente coitado. Inclusive, se você acha que você é a pessoa que é sempre vítima da relação, isso tende a ser um traço de narcisismo, porque você tá o quê? Amplificando a sua impotência. E aí é tudo sobre você, todo mundo querendo te machucar, e ali o foco todo das dores do mundo tá em você. É o mesmo narcisismo que você critica no outro, que é um grande pavão. Voltando para a psicanálise e para o narcisismo, para a gente entender quais são esses estágios do narcisismo a partir da psicanálise e de Freud. Então, segundo Freud, e esse conceito é amplamente discutido no Introdução ao Narcisismo e vai ser citado em outras obras dele, eu vou trazer aqui alguns trechos para a gente discutir. Ele é uma fase normal, natural, de todo o desenvolvimento humano. Então, de novo, todos nós somos narcisistas e a gente precisa ser narcisista
para sobreviver e para se constituir como eu. Inclusive, se você não tiver o seu narcisismo primário desenvolvido, isso pode acarretar em problemas emocionais, psicológicos e relacionais futuros. Então, o que é o narcisismo primário? Narcisismo primário é descrito por Freud como esse desenvolvimento infantil em que toda a libido, ou seja, toda a sua energia psíquica, está investida no próprio ego, está investida em si. Esse é o momento onde a gente fala que o bebê é a vossa majestade, o bebê. Quer dizer, tudo é sobre ele. Nesse momento, o bebê quase que não consegue diferenciar o que é ele, o que é a mãe. Ele chora, a mãe vem atender. É sobre ele. Aí, se ele chora e a mãe demora para atender, então ele não consegue pensar que talvez a mãe esteja dando comida pro outro filho, que ela esteja no banheiro, que ela esteja dando uma choradinha, porque as coisas estão difíceis ali. É sobre ele. Ela me ama ou ela não me ama? É como se ele fosse o grande centro do mundo, o foco de todo investimento libidinal. Então, o que Freud traz, né? Ele fala que esse narcisismo primário é esse período inicial da criança, onde ela começa a se reconhecer como objeto de amor para si mesma e para todos os outros. É como se essa retirada de libido para o ego e o desenvolvimento a partir desse processo fosse um movimento natural de maturação. A gente precisa desse investimento em nós mesmos até para se entender como pessoa. Então, todo mundo precisa ter esse narcisismo. Até para lá na frente poder colocar limites num namorado ou numa namorada abusiva, falar não, isso é importante para mim. Até para superar um luto depois do final de uma relação. Inclusive, eu lancei recentemente um curso sobre luto, abandono e rejeição, como lidar com os fins de relacionamento na Casa do Saber. A partir de agora eu faço parte do hall de professores da plataforma da Casa do Saber, que é a maior plataforma de autoconhecimento, psicologia, psicanálise e filosofia. E eu consegui uma super parceria com eles. Então, se vocês usarem o cupom MAISAMOR em letras maiúsculas, vocês têm 20% de desconto na assinatura anual da casa, onde vocês vão ter acesso não só a esse meu curso, mas a mais de 300 cursos incríveis com muitos psicanalistas que já passaram por aqui. Christian Dunker, Ana Sui, Alexandre Patrício, Renato Nogueira, filósofo, e muito mais gente incrível. Vera Iaconelli, André Alves, do Vibes em Análise, Leandro. Gente, é uma oportunidade incrível para a gente mergulhar em todos esses conceitos e cuidar da gente. Voltando ao ponto. Então, poder voltar a nossa libido para o nosso ego é inclusive parte desse processo de elaboração do luto do final de uma relação, onde eu estou totalmente investida no outro, o outro é o amor da minha vida, eu penso tudo na pessoa, nós somos um casal, tenho a fotinho de casal ali no Instagram, e aí tudo acaba, eu preciso me voltar para mim. Isso é natural. E aí, o que acontece num desenvolvimento normal? Como se sai desse narcisismo primário, né? Então, a saída do narcisismo primário, como o Freud explica, se refere a esse momento em que o bebê começa a reconhecer a realidade externa. Então, bom, não sou o centro do mundo, nem tudo é sobre mim. E aqui vale você ter essa lembrança que é, bom, o cara visualizou sua mensagem e não te respondeu às 5 horas? Vamos sair do narcisismo primário e pensar que nem tudo é sobre você? Talvez ele não esteja te enrolando, talvez ele só esteja numa reunião, talvez ele esteja deprimido porque a empresa está prestes a ter um corte, ele está nervoso, talvez ele só não viu a mensagem, talvez ele vai responder daqui a 2 horas porque ele está tentando marcar um restaurante para jantar com o irmão dele que só pode hoje e depois ele vai te responder. De novo, não é sobre a gente. E sair do narcisismo primário, nesse movimento do bebê, que a gente deveria continuar fazendo quando adulto, é entender que nós não somos o único foco de atenção e de gratificação no mundo. Então a gente começa a entender que tem outras pessoas, tem outros cuidados, a gente entende que os nossos pais, as nossas mães têm outras fontes de prazer. Não que isso
aconteça sem dor, né? É claro que vai rolar uma frustração, um ciúme, uma raiva, uma sensação de impotência, mas a gente vai aprendendo a se relacionar de uma forma mais madura, interagindo com as pessoas para além das nossas necessidades e desejos imediatos. Por que eu estou colocando aqui que esse exercício de se relacionar para além das nossas necessidades e desejos imediatos são muito importantes? Porque quando eu estou discutindo com alguém e aí eu já taxo o meu namorado, minha namorada, meu marido, minha mulher como narcisista, será que essa pessoa, de novo, está sendo narcisista mesmo? Ou será que eu que estou sendo narcisista ao não ter lidado bem com o fato de que ela não atendeu o meu desejo imediato? Porque eu queria que ela viesse passar o fim de semana aqui, no sítio, comigo, com a minha avó, porque a minha avó é muito importante para mim, só que ela ficou em São Paulo porque ela tem um churrasco com os amigos. E eu falo, tá vendo? Narcisista. Só se importa com os amigos dele, a vida dele é muito mais importante do que a minha. Será que não é você que estava querendo controlar a pessoa? Ou será que não é só um desencontro de agendas e nenhum dos dois é narcisista e a gente só tá usando de novo essa hiperdiagnostificação para vilanizar uma pessoa e se manter num lugar de vítima e simplificar relações complexas? Quando a gente pensa em interagir com os outros, reconhecendo as necessidades dos outros, isso não significa concordar sempre. Significa abrir para o diálogo. Isso significa conversar, prestar atenção, considerar, discordar, falar não, bancar o climão. Assim como a gente muitas vezes não fala o não, e aí nós mulheres falamos ainda menos não, né? Muitas de nós vivemos a síndrome da boazinha. Tem episódio no podcast aqui sobre síndrome da boazinha e a compulsão por agradar. Vale muito ouvir nos players de áudio. Ou se você tá vendo o vídeo pelo YouTube, também tem vídeo aqui sobre a síndrome da boazinha. É difícil pra gente sustentar o não, o dizer o não. E é difícil ouvir o não do outro também, sem levar pro pessoal. E aí, quando a gente vai fazendo esse exercício e vai aprendendo a ter essa balança do me voltar para mim, entender que existe um mundo externo, que nem sempre eu vou ser atendida e isso não significa que o outro é uma pessoa sacana, que quer me manipular, que tá me passando para trás. Como eu vejo que cada vez mais a gente tem tratado o outro toda vez que uma relação não dá certo, que a pessoa não responde da forma como eu gostaria que ela respondesse, a gente vem para um outro narcisismo apontado pelo Freud, que é o narcisismo secundário. Que narcisismo é esse? Então, ele apontou lá, tínhamos o narcisismo primário, bebê, tudo estava voltado para mim, eu sou o centro do mundo, toda a minha libido, minha energia tá em mim, eu acho que todo mundo tá aqui ao meu dispor, ao meu bel prazer. Aí eu vou aprendendo que existem outros desejos, outras circunstâncias, o mundo, nem tudo é sobre mim. A gente vai redirecionando para os objetos externos, então eu vou ficando feliz em satisfazer os outros, também vou me apaixonando, vou investindo essa minha energia num trabalho, num curso que eu gosto de fazer, num romance. Mas em algumas condições da vida, essa nossa libido volta pro nosso ego. Então a gente tira desses objetos e aí ela volta pra gente mesmo. E é esse movimento de volta pra gente mesmo que o Freud chama de narcisismo secundário. Em que momentos que isso pode acontecer na nossa vida, já na adolescência, na fase adulta? Muitas vezes isso acontece como reflexo de uma situação desconfortável, desprazerosa, de um trauma. Então, você teve uma frustração, você teve uma decepção com o mundo externo. Então, estamos aqui falando de amor, acaba uma relação. O que eu vejo, e eu tenho provocado, quem me ouve, quem me vê, sabe que eu tenho provocado isso cada vez mais, né? Eu vejo que a gente tá tão angustiado em lidar com a falta de controle do mundo, das coisas, das relações, que aí quando tem o final de uma relação, seja isso um casamento, um namoro de 2 anos ou um rolo de 3 meses que você tava saindo com alguém, o que você faz? Reinveste toda essa energia no eu para não ficar vivendo a angústia do vazio. Eu falo sobre essa angústia nesse curso do luto,
da Casa do Saber. Então, o que eu faço? Quer saber? Eu não controlo o outro, não controlo o desejo do outro, não controlo se ele vai voltar com a ex, se ele vai se apaixonar por outra pessoa, se ele vai sumir, mas eu controlo eu mesma. E aí eu volto o narcisismo pra mim, eu me matriculo num grupo de corrida, e eu vou ser minha melhor versão, e eu me acabo de trabalhar, e aí eu mudo meu cabelo. Isso é narcisismo, é eu voltar a minha libido pra mim, e aí de novo eu acho que tudo é sobre mim, e eu reinvisto toda essa energia a mim num movimento completamente autocentrado, né? Então, quanto mais eu faço esse movimento de, ao invés de, num momento de frustração, sustentar essa frustração e conversar com a pessoa que me frustrou, e levar para análise ou conversar com as amigas, entender que frustração é uma coisa e decepção é outra, porque a frustração tem a ver com as minhas expectativas, a decepção tem a ver com uma quebra de confiança. O que a gente faz? A gente busca a satisfação interna, voltamos a ser o nosso regente do nosso grande mundo, e quanto mais a gente faz esse movimento, menos tolerante à alteridade a gente vai ficar. Porque se o mundo dos outros me frustra, eu volto a ser o meu próprio bebê, como é que faz? O outro sempre vai ser um vilão. Então, trazendo aqui alguns trechinhos de Freud, o que ele coloca? Que o narcisismo secundário pode ser observado quando indivíduos enfrentam decepções profundas ou rejeições, levando essa retirada libidinal dos objetos externos e uma reorientação para o ego. Nesse estágio, a libido que tinha sido direcionada para objetos de amores externos é redirecionada para o ego, resultando numa intensificação da autofocalização. E aí essa autofocalização pode se dar para o bem ou para o mal, para o momento luz ou momento sombra, porque às vezes essa autofocalização é: as coisas dão sempre errado comigo, eu nunca vou sair desse lugar, a gente entra em processos melancólicos. Tem uma aula só sobre melancolia nesse curso da Casa do Saber também, onde eu coloco toda essa raiva que eu não jogo pro objeto externo em mim, todo esse movimento negativo. Então o que eu fiz de errado, eu quero entender onde foi que eu errei, e aí eu fico lendo as minhas mensagens, fico perguntando para os meus amigos qual foi a minha culpa, num movimento completamente autodestrutivo, mas autocentrado. E aí vale a gente começar a perceber, né, que essa ocorrência do narcisismo secundário começa muito a ser vista depois de uma série de fracassos, depois de perdas, depois de situações de quebras emocionais que retraem a gente emocionalmente e vão tornando a gente cada vez mais autocentrado. Então, como é que a gente faz esse movimento de resiliência emocional, que é poder viver o luto, poder chorar, mas se voltar para o mundo também, ao invés de se fechar. E ao mesmo tempo entender, se você é um casal agora e você tá vivendo um momento de narcisismo secundário, vamos supor que você acabou de ter uma perda importante de uma pessoa da sua família. Sua mãe acabou de falecer. Talvez você esteja mais investido em si, menos no casal. Isso significa que você está sendo narcisista? Não. Você está passando por um luto. Você está vivendo esse narcisismo secundário, mas, de novo, isso não é um narcisismo patológico. Ou você está vivendo uma crise profissional. Você está querendo mudar de carreira, e aí nessa transição profissional você teve uma queda muito brusca de renda, e por mais que o seu companheiro ou a sua companheira tenha falado, tudo bem, eu seguro a onda, isso está mexendo com o seu ego, com a sua autoestima, você tende a ficar mais autocentrado. De novo, é só sobre você está sendo narcisista porque você só fala dos seus problemas? É um narcisismo secundário, isso não te faz uma pessoa ruim. Olha como é importante a gente entender os conceitos e não patologizar e classificar as pessoas com um carimbo, assim, é isso, você é bom, você é mau, você é narcisista. E aí a gente tem o que o Freud coloca como narcisismo patológico, onde o narcisismo pode sim se manifestar como um transtorno de personalidade. O narcisismo patológico são pessoas que têm esse ego tão
inflado, que eles têm uma necessidade constante de admiração, tem uma falta de empatia total pelo outro. Então é tudo sobre eles, sobre eles, sobre eles. Trazendo alguns textos também do Freud, ele coloca que nesse narcisismo patológico, o investimento libidinal é tão forte no ego que os objetos externos são quase completamente negligenciados, resultando em uma personalidade egocêntrica e isolada. Então, é a pessoa que sempre, quase sempre negligencia os outros. Não é a pessoa que vez ou outra é egoísta. Nunca ela presta atenção nos outros. É sempre sobre ela. Essa pessoa se isola, tem poucos amigos, não estabelece relações de namoro, de casamento, quebra com a família. E aí, na introdução ao narcisismo, eu trouxe 3 trechos de 3 textos dele que eu acho muito bom pra gente entender esse narcisismo patológico. Na introdução ao narcisismo, ele fala assim: um ser humano pode se comportar da mesma maneira que um bebê, mesmo quando crescido. Pode se voltar para sua própria pessoa em busca de satisfação e gratificação, ao invés de investir na relação com objetos externos. Esse fenômeno, que chamei de narcisismo secundário, pode se tornar patológico se a retirada de investimentos externos persistir e se intensificar. Para a gente poder se provocar aqui, o quanto então talvez todos nós, se a gente não aprender a conviver com a alteridade, com o desconforto, com falar não, com a resiliência, com o amor kintsugi, que eu sempre trago aqui, com a chance de reconstruir as nossas relações de parceria romântica, de amizade, de trabalho, a gente pode patologizar. Porque se a toda quebra, toda frustração, eu retiro o investimento do mundo e foco em mim, foco em mim, foco em mim. Outro dia eu tava passeando pelo Instagram, caí numa live de uma psicóloga, dessas que tem milhões de seguidores, e daí ela falava uma coisa do tipo, bem isso, eu só peguei esse recorte. Os outros você não pode controlar, mas a si mesmo você pode. Então, quando as coisas estiverem ruins, controle a você mesma. Eu acho que esse é um conselho contraproducente. A gente tem que entender que a gente não controla nada, nem nós mesmos, e a gente vai ter que lidar com a angústia da falta de controle. Se toda vez, de novo, que eu tiver uma frustração e eu quiser me controlar, eu tô sendo narcisista, eu achar que é sobre mim, eu achar que eu tenho esse poder. Aí, sobre o narcisismo, uma introdução, ele coloca assim: o narcisismo das pessoas neuróticas que se recusam a amar e não conseguem formar laços objetais estáveis ilustra claramente o fenômeno do narcisismo patológico. Em tais casos, a libido é desviada de objetos externos e reinvestida no ego, levando a um estado de autoabsorção que impede a formação de relações saudáveis. E na psicologia de grupo e análise do ego, ele coloca assim: indivíduos que exibem um alto grau de narcisismo patológico tendem a exigir uma adulação constante de seu ambiente e são extremamente sensíveis a qualquer crítica ou falta de reconhecimento. Eles frequentemente se retiram para o mundo interno da fantasia, onde podem ser os heróis e o centro de atenção, evitando a realidade que não corresponde a seus desejos grandiosos. Eu acho essa frase maravilhosa para a gente pensar. O quanto a gente se retira para o nosso mundo interno de fantasia, onde nós somos os heróis e as heroínas, paladinos do amor, porque, nossa, só tem gente descomprometida nesse mundo e eu tô aqui tentando de verdade. Eu tô tentando mesmo? Ou eu queria que o outro agisse exatamente como eu queria, como eu agiria, como eu acho certo, e aí se ele não faz isso, eu me retiro para as minhas fantasias, para eu ser o centro das atenções e eu evito a realidade que não corresponde aos meus desejos nobres e grandiosos. Quando ele aponta que esses narcisistas patológicos são extremamente sensíveis a qualquer crítica ou falta de reconhecimento, o quanto você é aberto a críticas e como você tem recebido as críticas. Porque eu vejo que muitas vezes a gente é muito reativo.
A gente recebe uma crítica de um amigo, de uma amiga, às vezes de um parceiro, e aí a gente fala, tá vendo a pessoa narcisista? Ou quer me machucar. Porque é tanta exigência, a gente tem um superego tão carrasco, que às vezes acha que essa crítica é um sinal de que essa relação tá em perigo, porque essa pessoa vai me amar menos, então sou menos digno de ser amado, que aí eu já rebato a crítica, eu já ouço a crítica como um sinal de desamor. É diferente da gente ter uma pessoa que te critica e te diminui constantemente. Aí isso claramente configura uma relação tóxica, abusiva, uma violência psicológica. Mas puxando pra gente, qual é o seu modus operandi ao receber uma crítica? Depois, ele coloca um estado de autoabsorção que impede a formação de relações saudáveis. De novo, muitas vezes nem parece que é pelo lado pavão. Às vezes, essa autoabsorção que impede a formação de relações saudáveis são pessoas que hiperfocam nos problemas. Ah, é porque é o meu drama familiar, porque a minha família é muito mais problemática do que a sua, porque eu venho de uma condição muito mais difícil do que a sua, são as minhas questões, são os meus problemas, porque o meu trabalho é muito mais complicado. Será que você não está vendo o mundo só sob a sua ótica? E problemas não se comparam, dores não se comparam, dramas não se comparam. Mas se eu tô trazendo pra mim, eu tô autoabsorvido, impedindo a formação de relações saudáveis. E aí, que balanço é esse que você ou o companheiro fazem nessa busca de satisfação e gratificação, ao invés de investir na relação com objetos externos? Porque assim, não é errado a gente buscar gratificação, desde que a gente não se abandone completamente. A gente precisa pensar que, de novo, tudo é essa balança e que patologizar só tá piorando as nossas relações. Eu quis trazer esses exemplos para mostrar quantas vezes a gente tem traços narcísicos. E aí, quais são fatores que favorecem o desenvolvimento desse narcisismo patológico, segundo Freud? Primeiro, as experiências traumáticas ou frustrações precoces. Enquanto mais experiências traumáticas a gente teve quando pequeno e frustrações precoces, quebras de relação, quebras de confiança, abandonos que fizeram a gente ter esse movimento quase que automático de se fechar para se proteger. Então, o bebê entendeu que ele não era o centro do mundo, começou a se conectar e, nossa, essa conexão foi muito doída e difícil. Pronto, voltei para mim. As chances de eu começar a ter essa lógica muito autocentrada são enormes. Depois, ao invés de ser você que fez esse movimento para o mundo e esse choque veio do mundo, se os seus pais continuaram te colocando como Vossa Majestade bebê. Então, você vai crescendo e é a criança que é sempre mimada, sempre poupada, você tá lá no pedestal, todas as suas necessidades e desejos são atendidos. E aí, você casa, você namora e você continua esperando que as pessoas te tratem assim. Afinal de contas, você foi o filho preferido, o neto preferido, o primeiro aluno da escola. Como assim o seu chefe não te trata como o filho preferido? Será que não faltou sair desse lugar de Vossa Majestade? E muitas vezes isso tem a ver com a formação da nossa autoestima, do nosso ego, que tem a ver, de novo, com essas experiências infantis. Por isso que a psicanálise sempre fala que a psicanálise trata o infantil em nós. São essas dores lá de trás que a gente vai ter que aprender a trabalhar. E prestar atenção o quanto eu tô o tempo inteiro precisando de admiração e aprovação dos outros. Isso também tá operando numa chave de narcisismo patológico. E essa aprovação pode ser: você não acha que esse cara tá sendo muito sacana comigo? Você não acha que eu sou uma coitada? Você não acha que ele é um babaca? Você não acha que ele é narcisista? Se você tá precisando dessa aprovação o tempo inteiro para ser validada como a pessoa que foi a pessoa que está sendo passada para trás, isso é um movimento narcisista. Tão narcisista quanto a pessoa que é o pavão. A gente precisa
entender que a gente tá nesse lugar. E aí, trazendo alguns pontos e alguns traços de narcisismo para a gente prestar atenção. E, de novo, traços de narcisismo que estão presentes em todos nós, que não são dignos de um diagnóstico de um narcisismo patológico, mas que valem para a gente estar atento para sair desse lugar de Vossa Majestade bebê. Então, a falta de empatia. Quando você está com dificuldade de se colocar no lugar do outro e compreender as emoções, as perspectivas emocionais do parceiro. Vai ter um vídeo aqui muito em breve sobre a dificuldade da reciprocidade nas relações. E eu vejo que a falta de reciprocidade que a gente tanto reclama tem a ver com uma falta de espelhos, que assim, o outro não é como eu gostaria que ele fosse, que na verdade ele não é como eu sou, que assim, mas custava mandar uma mensagem antes de dormir? Ah, tá bom, não custava, mas por que é tão importante a mensagem antes de dormir? Ah, porque eu mandaria. Tá bom, mas a pessoa não mandaria. Ah, mas poderia ter sido mais carinhoso. Poderia, mas foi tão determinante a pessoa ter sido um pouco menos carinhosa aquele dia? Talvez aquele dia ela tivesse tomada por outros problemas. Ah, mas é que eu queria ter sido mais acolhida. Tá no cotidiano esse nosso narcisismo. Depois, a nossa necessidade excessiva de admiração. E aí, admiração e validação. Muitos de nós somos inseguros e nos sentimos insuficientes e a gente fica querendo reforço positivo. Mas você me ama? Mas você me ama mesmo? Faz tempo que você não posta foto nossa junta, você não curtiu meus stories. Nossa, sua ex-namorada, você tinha 18 fotos sua e dela no feed. Nossa, você quase não tem. Por quê que essa comprovação social é pra mim tão importante? Por que eu não tô me sentindo bem ou tô me sentindo irritado, insatisfeito quando eu não tenho esse reconhecimento? O que isso diz sobre mim? Mais do que isso diz sobre o outro. Será que isso não diz sobre o meu narcisismo? Aí um traço importante da gente prestar atenção, a manipulação e o controle. O quanto eu ou a pessoa estamos manipulando o outro para atender as próprias necessidades e desejos. E aí eu uso a culpa, a vergonha, a chantagem emocional. A dificuldade em aceitar críticas é sim um traço de narcisismo. Então, toda vez que você está na defensiva, na agressiva, nesse passa ou repassa, então você recebe uma crítica e ataca com uma outra crítica, ou faz da crítica uma tempestade e não se dá nenhum tempo de digerir. A expectativa de um tratamento especial, e muitas vezes esse tratamento especial se dá de novo na nossa fragilidade. Ah não, mas é que por conta do meu casamento anterior eu espero. Você pode dividir os seus calos com o outro, mas se colocar sempre nesse lugar do vítima, do coitado, é se colocar nesse lugar de narcisista. E a incapacidade do compromisso. Então, e aí isso eu vejo muito nesse lugar do ai, eu não sei, não quero te machucar, não sei o que eu quero depois, ou vamos ver, deixa acontecer naturalmente, porque é o que eu tô com tesão agora? Mas relações são relações sociais. E é o compromisso, desde você marcar o jantar na quinta com seus amigos e aparecer na quinta, porque eles marcaram a agenda, a amiga que tem filho organizou pra babá ficar lá pra dormir pra vocês saírem, até o compromisso disso virar namoro. De novo, não é sobre você, somos pessoas, temos tempos, o tempo é um bem cada vez mais precioso, as relações são relações sociais. E aí, para fechar o vídeo, eu queria fechar de novo com esse alerta. Todos nós temos traços narcisistas. Então, cuidado para não ficar nesse você é narcisista ou eu sou narcisista. E cuidado com o você é sempre assim. O você é sempre assim, para mim, é um pouco o super trunfo para ganhar a discussão que não leva a lugar nenhum.
Porque a gente generaliza as pessoas. A gente generaliza para ganhar a discussão. Algumas características do narcisismo estão presentes em todas nós. O que significa isso, que em alguns momentos a gente está sendo egoísta, a gente está sendo omisso, a gente está sendo autocentrado. Vamos usar outras palavras para falar sobre os nossos incômodos. Eles não ficam menos válidos se a gente usar palavras que sejam menos taxativas. Acho que a gente vai estar sendo só mais maduro. Vocês não acham? Pode discordar de mim. Eu não sou narcisista para lidar mal com isso. Quer dizer, eu sou narcisista também, né? Todos somos. Mas nesse momento, eu vou aceitar as críticas se elas vierem.